1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia de sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Amém. Só até aqui então. Curva sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus, é em nome do Teu Filho amado Jesus que continuamos a orar a Ti, Senhor, e a Te cultuar neste momento, ó Pai. Mas neste momento de ouvirmos a Tua palavra, a pregação da Tua palavra, a meditação dela, que os nossos corações estejam abertos, nossos ouvidos atentos, Senhor, e que Teu Espírito possa sim nos exortar, edificar e consolar nesta hora, Pai. Fala conosco, Senhor, nos alimenta, ó Deus, e que tudo seja para honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. Assim oramos a Ti, Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Sempre na vida, né, passamos por problemas, por situações que nos fazem chorar, nos fazem entristecer, que nos causam dor, né? E assim vai desde quando a criança nasce, né? A primeira coisa que o médico vai fazer lá, dá uma palmadinha no bumbum da criança ali, para ver se ela está esperta, se está ativa, né? E ela até começa a chorar. E ali é só um cuidado do médico, na verdade, né? Mas a gente passa por muitas situações e muitas dificuldades, e isso não exime o povo de Deus, né? Jesus, ele propriamente disse que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. O contexto que nós lemos aqui, a palavra de Deus, do livro de 1 Samuel, é um período que a gente chama período dos juízes, né? O término do período dos juízes eram os juízes que governavam o povo de Deus, no sentido de orientar. Quem governa, na verdade, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, mas quem exercia ali, né, a palavra, chamava a atenção, chamava o povo à correção, eram os juízes. Os reis ainda não governavam neste tempo ainda. Então o povo saiu da terra prometida, o povo saiu da terra do Egito, tomou posse da terra prometida e veio o tempo dos juízes. E toda vez que o juiz morria, né, o povo se desviava de Deus, o povo era escravizado, era oprimido, né, teria que pagar impostos e tributos a outra nação. O povo chorava, clamando a Deus, e Deus levantava um novo juiz. Então era bem justamente nesse conceito, neste período, né, nessa época, neste contexto aí. E justamente quando termina o livro de Juízes, vai dizer que os reis de Israel não governavam ainda, e que cada um fazia o que queria.
Então você imagina que a nação está num contexto difícil e terrível, né? Porque cada um fazia o que achava melhor. Como servir a Deus melhor, como fazer talvez o seu casamento, seu relacionamento, tratar as relações entre as pessoas na questão do comércio. Então cada um seguia a sua própria cabeça, a sua própria ideia. O interessante é que naquele período, né, muitas nações tinham a questão da poligamia, né? A pessoa não era casada apenas com uma pessoa. Não foi assim que Deus fez. Deus criou o homem, criou a mulher, né? Macho e fêmea fez, homem e mulher, um para um, tem que ser um homem com uma mulher, heterossexuais, o casamento de forma indissolúvel, né? Mas por causa do pecado da humanidade, foi começando a existir a poligamia, homem casando com mais mulheres e mulheres casando com mais homens. Então está justamente neste contexto. Um contexto em que cada um fazia o que achava fazer melhor, e encontramos um texto em que um homem, né, do povo de Deus, casado ali com duas mulheres. E aí você justamente percebe que o problema na vida de Ana, dessa mulher, está relacionada justamente a um problema familiar. O Código de Hammurabi dizia que quando a mulher era estéril, o homem poderia se casar com outra mulher. Mas olha o que acontece, cada um fazendo o seu querer, a sua vontade, começa a observar o que as nações em volta estão dizendo. Cada um faz o que achar melhor. É bem parecido com os tempos que nós vivemos hoje. Muitas pessoas, né, elas negligenciam a palavra de Deus, negligenciam a fé em Cristo Jesus e começam a fazer o que acham melhor pela sua cabeça. E se o contexto do mundo, de namoro, de casamento, de fidelidade, de relacionamento entre as pessoas, né, de obediência aos pais, é um mundo degradado, depravado, em que coisas ruins acontecem, que as pessoas não se respeitam, né? E não tem problema estar casado hoje, amanhã não está mais casado, estar com outro dia, ou ter duas ou três pessoas tendo relacionamento ao mesmo tempo ali. É algo que o mundo está dizendo que é normal. Então o povo de Deus não pode olhar para o mundo e ter o mundo como seu padrão, mas ter o padrão da sua vida, a palavra de Deus. Mas olhando para este contexto aqui desta família, nesta condição, Elcana mesmo assim era um homem que temia a Deus e procurava ano a ano servir ao Senhor. Mesmo neste contexto aqui. Nós temos que entender que neste contexto Deus está restaurando um povo. Deus está escolhendo um povo para chamar o Salvador e entregando a sua lei, a sua palavra, que esse povo tem que vir sendo restaurado. Se nós olharmos para o Novo Testamento, a questão da poligamia entre o povo de Deus, ela praticamente sumiu, ela já não existe. Olha que já é outra condição, né? A palavra de Deus, e Deus já estava fazendo efeito naquela nação, transformando aquele povo. Mas continuamos aqui no texto. O interessante é que o problema familiar, por causa de uma ação que não é, vamos dizer, do desejo de Deus, da vontade de Deus para o ser humano, que o correto era somente Elcana estar casado somente com Ana, mas de acordo com as nações tinham a convivência, ele olhou daquela forma e optou por um segundo casamento, ele trouxe um problema para a sua própria casa, um problema. Então, quando nós, pais de famílias, né, não observamos de maneira correta a palavra de Deus e procuramos viver e andar por este caminho, trazemos problemas para dentro do nosso lar, para dentro, para os filhos, para a esposa, para nós mesmos. Não somente problemas na questão do relacionamento conjugal, mas outros problemas, se trazemos vícios, se trazemos brigas, fofocas, tudo aquilo que desagrada ao Senhor, se trazemos para dentro do nosso lar, trazemos consequências, trazemos problemas, trazemos tristeza e choro para dentro das nossas famílias. Então nós temos que valorizar a nossa família, valorizar o nosso lar, a nossa casa e falar, não, coisa ruim aqui, não vamos permitir que entre em nossos lares, entre em nossas casas. Por mais que o mundo está seguindo um caminho, que é normal na escola as crianças assistirem tais coisas ou fazerem outras coisas, ou é normal meus colegas de trabalho andarem e fazerem outras coisas, eu não vou andar pelos mesmos caminhos que eles andam, pelo contrário.
A palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. A igreja, nós somos para este mundo como modelo. Então, no seu trabalho, exemplo, você está lá como modelo, como a luz do mundo, como o sal da terra. Eles não vão ver a Cristo, mas vão ver a sua vida, vão ver o seu testemunho. Interessante que tendo esse conflito familiar no lar, Elcana foi, de ano em ano, ele ia para Siló, onde estava armado ali a tenda da congregação, o tabernáculo que foi montado no deserto, e ele ano a ano ia ali adorar e servir ao Senhor. E subia com toda a sua família. Mas o texto vai dizer que no lugar de adoração, na casa de Deus, onde eles foram adorar juntamente com a sua família, a rival de Ana a provocava, porque ela não tinha filhos. Ela não podia dar filhos ao seu marido. E essa rival Penina a provocava muito, tanto que ela se entristecia e chorava demais. Então você percebe que Ana, ela ia à casa de Deus, adorar o Senhor, se alegrar nele, mas ela não tinha alegria e não se alegrava, deixava de louvar por causa dos problemas familiares. Olha que coisa, né? Então, muitas vezes, como nós servimos a Deus ou adoramos, né, e estamos na igreja, estamos servindo ao Senhor na vida cristã, muitas vezes as nossas ações, as nossas atitudes, elas vão estar relacionadas de acordo com o nosso contexto. Se estamos com problemas, se um problema na família, problema com o filho, várias outras situações, muitas vezes essas situações podem tirar nossa alegria na hora de adorar a Deus, na hora de servir a Ele. Pode deixar, na verdade, deixarmos mais tristes, ou até estressados ou deprimidos, e deixamos de dar honra e glória a Deus que é devida. E a gente sai de casa e vem à igreja, em vez de adorar, glorificar, exaltá-lo com toda alegria, os problemas estão nos arrastando para trás e nos prendendo. O interessante é que Elcana ali, ao distribuir, ao cear e se alegrar e comer diante de Deus, ele dava parte até maior para sua esposa, que é aquele a mais amava, a primeira. Mas ela continuava triste. Aí ele vai fazer algumas perguntas para Ana. As perguntas que ele faz, de certa forma, está correto, mas tem uma que ele realmente errou por ali. Olha só. A primeira pergunta que ele faz para Ana é: Ana, por que choras, né? Ana, por que não come e por que o teu coração está triste? É claro que ele vai entender que é por causa do problema familiar. Mas diante de Deus, nós temos que deixar os problemas da vida que nós passamos, as aflições, nós temos que deixar elas de lado e vir adorar a Deus com alegria. Esse é o que temos que estar com alegria, porque problemas teremos em todo o tempo. Ou em momentos da vida, do dia a dia, que você passou toda a sua vida, você não passou por vários momentos de problema. Vários problemas nós já passamos, várias situações. E essas situações não podem tirar nossa alegria em Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Temos que ter alegria em Deus. E você pode perguntar: então eu vou ter que ter duas caras? Não é bem isso. Não é bem isso. E vou explicar aos irmãos. Mas ainda faz outra pergunta: e não te sou melhor do que 10 filhos? Elcana errou aqui, né? O melhor para nós, amado, não é o esposo. O melhor para nós não é a nossa esposa. O melhor para nós não é os nossos filhos. O melhor para nós é Deus. E é Ele que nos dá alegria de fato. E é Ele que pode nos dar uma alegria completa. Então, não é ter duas caras, mas no momento da tristeza, no momento da dor, no momento dessas aflições que a gente não vê solução, Ana não tinha como resolver aquela situação. Ana, depois de ter ouvido isso do seu marido, te questionando por que você chora, por que você está triste, por que você não come, o que você vai fazer? Qual é a nossa atitude? E aí fica aquilo: qual é a minha atitude, qual é a sua atitude diante das dificuldades, diante da tristeza? Qual é? É recorrer a Deus.
Deus vai dizer o seguinte, a parte de Deus vai nos orientar o seguinte: se você está alegre, então cante louvores. Mas se está triste, então ore. E devemos orar com os irmãos. Então Ana, ela vai no versículo 9, justamente depois de todo mundo ter comido ali e ceado, né? No versículo 10, Ana, ela vai se levantar com amargura de alma, e ela vai se colocar aos pés do Senhor, vai orar e vai chorar de forma abundante. O que Ana está mostrando aqui para nós é que ela não foi discutir com seu marido, ela não foi brigar porque você está me questionando porque eu estou chorando, porque eu não estou comendo, né? Porque eu estou tão triste assim. Ela não discutiu. Ela foi recorrer àquele que pode dar resposta a ela. Quem dá a resposta ao seu povo é Deus. Quem socorre a cada um de nós é o Senhor. E ela vai se colocar de joelhos diante de Deus e vai clamar a Ele, vai pedir a Ele socorro. Então, está passando problema no trabalho, está passando problema no familiar, é relacionamento, é namoro, irmãos, vamos recorrer a Deus. Muitas vezes pedimos conselhos aos nossos pais, legítimo. Conselho ao nosso pastor, legítimo, com toda certeza. Ao conselho da igreja, com certeza, vamos pedir auxílio na oração, vamos pedir conselho sim. Mas, irmãos, muitas vezes a gente tem que chegar diante de Deus, dobrar os joelhos diante dele e chorar de forma abundante. Hoje, na palestra dominical, eu comentei que eu vi num vídeo as pessoas, por exemplo, na Bahia, né? Muita chuva, não estou dizendo que a Bahia está toda nessa condição do que eu vou dizer. Um vídeo, as pessoas ali com água na cintura, um grupo, e estava festejando, bebendo, e como se não tivesse acontecendo nada. Está havendo uma tragédia, né? Pessoas perdendo muitas coisas com chuva, levando casa embora, perdendo bens e tudo, em vez dessas pessoas chorarem, clamarem a Deus, pedirem misericórdia. E é claro que tudo isso é consequência do pecado da humanidade. As pessoas vão festejar, né? Totalmente fora, desconexo da realidade. É aquilo que o Senhor mesmo falou, né? Nós cantamos louvores, vocês choram. Nós cantamos lamentações e vocês saltam de alegria. Quer dizer, as pessoas estão fazendo tudo ao contrário. Mas Ana, ela fez aquilo correto. Ela estava triste, ela não estava conseguindo se alegrar. E nós, diante de Deus, temos que estar alegres. Mas se a alegria não tem no momento, chore diante do Senhor. É onde ela foi depositar a sua confiança. Então, o primeiro ponto, foi a casa de Deus. Ela não tem a alegria, começa a chorar diante do Senhor. E abre o coração e fala com Ele, declara tudo aquilo que está no teu coração, Senhor. Porque Ele nos conhece, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe a nossa necessidade, mas Ele é nosso Pai também. E devemos falar com Ele. Quantas vezes ficamos calados, né? Ou comentamos com várias pessoas, talvez elas não podem nos ajudar. Às vezes não fala com o pai, com a mãe, não fala diretamente com o esposo, ou não com a esposa, ou não fala com o filho, ou não fala com o seu pastor, mas aí reclama, vai falando de um para outro, reclamando da vida, onde tinha que dobrar o joelho e falar diretamente com Deus. Senhor, a situação é essa, Pai. Me socorre, me ajuda, me dá direção, Senhor. Me capacita a suportar essas dificuldades. O pecado, Pai, está sempre diante de mim, mas me ajuda a superá-lo, Senhor. É clamar realmente a Deus. E Ana fez justamente isso. Ela foi chorar e derramar todo o seu coração diante do Senhor. Aí Ana, o que ela queria ser mãe, é legítimo. E pedir coisas legítimas a Deus, Deus quer que nós pedimos coisas lícitas, coisas honestas, coisas que o agradam. Ela queria ser mãe, ela foi pedir a Deus um filho. Interessante que ela faz um voto dizendo: olha, Senhor, se o Senhor se lembrar de mim, não se esquecer de mim. E essa questão de falar de se esquecer ou se lembrar é dizer: Senhor, seja favorável à tua serva. Se o Senhor for favorável a mim, eu vou devolver essa criança ao Senhor e vou consagrar lá ao Senhor e ela servirá ao Senhor todo o tempo da sua vida. Aquilo que ela estava pedindo a Deus, ela ia entregar de volta. E olha, o que ela estava fazendo aqui não era barganha. Porque geralmente as barganhas são:
Vou fazer uma campanha de tantos dias e o Senhor vai ter que me abençoar. Vou dar um dízimo alto, que aí eu vou ter um retorno bem grande. É como é feita a barganha por aí num pseudo e falso evangelho. Mas aqui não, Ana, ela não está barganhando. Ela está pedindo a Deus e está dizendo que o Senhor me der, eu vou devolver 100%. Eu vou devolver tudo ao Senhor. Então Ana, ela faz este propósito com Deus. Senhor, lembra-te de mim e o filho que eu me der, eu consagrarei totalmente ao Senhor. Vemos aqui um caso excepcional. Quantas mulheres eram estéreis, não podiam ter filhos, mas aqui numa questão totalmente excepcional, Deus age dessa maneira com Ana. Deus vai ouvir a oração dela. Mas, de repente, você não precisa consagrar. Consagre seu filho, sabe como? Na oração, olhe por ele. Ore por ele para ele ir à escola, ao ele voltar, ele ir ao trabalho, retornar. Ore pelo seu marido, ore pela sua esposa, ore pela sua igreja, pelos irmãos. Apresente eles diante do Senhor, assim como fazia Jó, né? Se levantava, oferecia ali sacrifícios e adorava a Deus. É claro que hoje, no nosso tempo, no Novo Testamento, na Nova Aliança, no tempo da graça, é como está lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, né? Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Hoje o culto não é realmente imolar um animal, matá-lo, botar ali um fogo. Aquilo tudo era uma sombra do que Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Que apontava para ele. Que Deus ia entregar alguém inocente para morrer em nosso lugar. Então havia sacrifícios no Antigo Testamento, mas agora não. O sacrifício é vivo, santo e agradável a Deus. Um culto racional é a nossa vida, apresentada como estamos aqui num culto, um sacrifício vivo, agradável a Ele. Senhor, minha vida está entregue a Ti, Senhor. Estou aqui para Te louvar e Te adorar. Então apresente o teu filho, no seu sacrifício, nas suas orações, no seu cultuar a Deus. Apresente a sua família. Faça como Ana. Faça como o próprio Josué, quando chamou o povo para fazer um concerto com Deus, ele diz, olha, abandona aí as velhas práticas, né, das nações que se entregam à idolatria, que se entregam a servir outros deuses, servir somente ao Senhor. Mas se para vocês é pesado servir a Deus, se é terrível, se traz fadiga, é cansativo, saiba de uma coisa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então o homem de família, o homem de Deus, a mulher de Deus, os jovens têm que tomar o posicionamento, eu e minha família serviremos ao Senhor. A nossa família, a nossa vida é do Senhor. Temos que procurar agradar a Ele somente. A Ele temos que agradar. E Ana, ela vai consagrar o seu filho, que ela nem tinha ainda, ela pela fé, ao receber o filho, já estava consagrando a Deus. Temos que ter nossa família, nossa casa consagrada ao Senhor. É dele, é para Ele, é para a honra e glória dele. Recebi essas mensagens, né, fotozinhas que vai lá e coloca um texto e manda, né? Primeiro pedido para 2020, né? Está lá o primeiro pedido, né? Primeiro objetivo de 2020, buscar o Senhor sobre todas as coisas. O segundo, as demais coisas o Senhor acrescentará, né? Lá, Mateus capítulo 6, versículo 33, né? Primeiro objetivo é buscar Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro ponto. As demais coisas, Deus vai acrescentando. Deus vai dando ao seu tempo. Mas primeiro é o reino dos céus. Então anda ali chorando, né? O sacerdote ali vê ela naquela condição e fala, mulher, aparta de ti esse teu vinho, né? Ela estava com tanta amargura, com tanta dor, que ela só movia os lábios, não saía voz nenhuma. Mas ela derramava toda a sua angústia diante do Senhor. E chorava ali diante dele. Olha, nós temos que nos humilhar diante da potente mão de Deus. Como está ali em 1 Pedro capítulo 5. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que no momento oportuno, Deus vos exultará, lançando eles toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Quem cuida da minha vida, da tua vida, é Deus, meu irmão.
Estamos vivos pela graça de Deus. E se Deus nos recolhe, também é pela mesma graça Ele nos recolhe. Mas toda a ansiedade lança diante do Senhor. Apresenta ele e Ana estavam fazendo isso. E Eli, o sacerdote, teve ela por embriagada porque estava orando demais. Olha que coisa, né? Orar demais até parece diferente para os outros, né? A pessoa está orando intensamente ali, o sacerdote, o homem de Deus, entendeu, não, essa mulher está embriagada. E olha o posicionamento de Ana, ela não repreendeu Eli. Ela continuou sendo humilde, não repreendeu seu esposo, não repreendeu Eli. Pegou e falou, não, meu senhor, né? Eu não estou cheio de vinho nessa hora, de maneira nenhuma. Nem sou uma mulher maligna, de maneira nenhuma. Eu, por causa da tristeza do meu coração, da minha alma, do meu espírito, estou aqui derramando diante do Senhor toda a minha causa, né? Estou pedindo aqui um filho a Ele. E o sacerdote vai dizer que Deus te abençoe, que Deus te conceda o teu pedido. Olha, o sacerdote estava ali para consolá-la, viu aquela situação, não fez a leitura correta da situação, a acusou, ela não se ofendeu, falou o que ela estava passando, e o sacerdote a abençoou ali. E o mais interessante que vai acontecendo justamente no versículo aqui de número 18 é o seguinte, a resposta dela ao profeta Eli, ao sacerdote Eli. Acha a tua serva mercê diante de ti, né, o favor diante de ti. E assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Olha como as coisas mudam, né? Ela foi à casa de Deus, entristecida, sempre era irritada pela sua rival, não queria comer, não queria beber, não queria se alegrar ali com a sua família, se alegrar diante de Deus, mas a atitude correta ela tomou, que é orar e chorar diante do Senhor e falar com Ele. Quando o sacerdote a abençoou ali, ela se levanta, toma toda a confiança em Deus e se alegra de novo, e muda o seu semblante. Muitas vezes podemos até vir para a igreja cabisbaixos, mas quando chegamos diante do Senhor, seja na igreja, seja no seu quarto, trancado a sua porta, falando com Ele e orando, nós nos levantamos de outra forma, porque quem nos levanta nessa hora é o Senhor. As dificuldades, as tristezas até nos fazem chorar, e elas podem fazer até cair, mas nós, como servos de Deus, vamos cair de joelho orando, porque quem levanta com alegria e muda o nosso semblante é o Senhor. O semblante dela foi mudado, mas por causa do Senhor nosso Deus. E ela se levanta e ela se alegra agora. De madrugada se levantaram bem cedo depois, comeram, adoraram a Deus. Olha só, ela já estava adorando ao Senhor e voltou para casa. Deus foi favorável a ela. Eucana e ela tiveram um filho, colocou o nome de Samuel, porque pediu a Deus e Deus entregou a ela. Ela passou o tempo, né, amamentando ali, geralmente era em média de 3 anos, ou entre 3 e 6 anos amamentando a criança. E quando passou o ano de levar, ir de novo Eucana e adorar a Deus, ela falou, não vou, só vou quando o menino desmamar, e quando desmamar ele será entregue totalmente ao Senhor, será consagrado a Ele e servirá na casa de Deus. Eucana, seja conforme você deseja, se orienta, e que Deus abençoe conforme a palavra dele, conforme a palavra do Senhor, conforme a tua palavra. Eucana, como marido, ele concordou, porque sua esposa estava fazendo algo em um propósito diante do Senhor, ele concordou. Olha, interessante, né? Que as coisas dentro de casa começaram a se ajustar. Por que eu digo que está se ajustando? Porque muitos conflitos dentro do lar, dentro da família, entre o esposo e a esposa, o esposo começa a ter uma conversa, a esposa tem outra, começa a ter um atrito aqui, outro ali. E quando Deus está agindo, os dois começam a concordar. E ele estava concordando com o propósito da sua esposa. E naquele tempo, se a mulher fizesse um voto e o marido dissesse não sabendo do voto, ela não poderia cumprir aquele voto, estava dispensado do voto.
Mas o que ela fez ali, Eli concordou. E estava de acordo. Olha que Deus estava agindo na vida desse casal, dessa família. E passado aquele tempo, Ana voltou de novo, né? Levou o sacrifício que era para ser apresentado ao filho ali e foi justamente consagrá-lo. E aí quando ela se apresenta de novo diante do sacerdote, ela vai dizer o seguinte para o profeta, para o sacerdote ali, versículo de número 26. Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias da sua vida. Pois do Senhor pedi, e eles ali adoraram ao Senhor. Ana, ela subiu a servir a Deus, a casa do Senhor, mesmo na amargura e na tristeza do seu coração, não tendo alegria para louvá-lo, foi orar a Ele, e quando alcançou o favor de Deus, ela deu testemunho, ela voltou ao local para testemunhar na casa de Deus, e ela entregou e consagrou seu filho a Deus e entregou a ele, para o sacerdote. Ele agora iria exercer o papel de sacerdote. Quando a gente olha, por exemplo, lá em Lucas capítulo 17, onde vai falar sobre 10 leprosos. Jesus estava indo para Jerusalém, no caminho de Samaria pela Galileia, ali passando perto de uma aldeia, saiu 10 leprosos querendo se encontrar com Jesus ali, clamando: Jesus, né? Olha para nós, tem misericórdia de nós somos leprosos, nos limpa, né? Tira a nossa lepra. É a doença hoje chamada hanseníase, né? Onde os órgãos ali, a pele, ela vai começando a putrefar, vai estragando e muitas vezes os órgãos têm que ser amputados ali. Então aqueles 10 homens estavam com lepra. Jesus disse para ele: olha, vão se mostrar ao sacerdote. E no meio da caminhada ali, que eles estavam seguindo para se mostrar ao sacerdote, que era o sacerdote, que era a autoridade para examinar se alguém estava limpo da lepra ou não, eles viram que eles estavam limpos, não tinha lepra mais nenhuma, estavam curados. Só um voltou adorando e glorificando a Deus para agradecer. E Jesus falou, né? Cadê os outros 9? Os outros 9. Só voltou o estrangeiro para agradecer a Deus? Olha que nós temos que ter um coração alegre, mas também um coração de gratidão tremenda a Deus, pela salvação em Cristo Jesus, por cuidar de nós, por nos auxiliar, por vir nosso socorro, mesmo no momento de dor, de luto, de perda, de aflição, de doença. Até ali Deus está conosco e cuida de nós e trata conosco. Em todo momento está conosco ali. Então temos que ter um coração de gratidão a Deus. E o que Ana estava fazendo agora é voltando à casa do Senhor e agradecendo. Então, como temos problemas, e esses problemas vão ter sempre, né, até chegarmos ao céu de glória, temos que ter algo tirando a nossa alegria. Busque a Deus, apresente a Ele, clame ao Senhor, peça ajuda em oração, ajuda a igreja. Mas a resposta sendo favorável, alcançando, volte e agradeça ao Senhor, glorifica a Ele. Mas se a resposta também for não, a resposta for negativa, faça como Jó, né? Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo orou 3 vezes a Deus, pedindo para Deus tirar um espinho da carne dele, da sua carne, um espinho. E ele diz, né? O Senhor respondeu para ele: olha, Paulo, a minha graça, ela te basta. Então muitas vezes vamos clamar, pedir a Deus, e a resposta de Deus muitas vezes pode ser negativa. Mas e aí? Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. O não de Deus é muito melhor do que o sim do mundo, o sim do diabo, ou o sim de qualquer coisa aí fora. Que na verdade é um engano, é um engodo, sim lá de fora, né? Mas o sim de Deus e o não de Deus é reconfortante, é aliviador. Mas diante dos problemas da vida, os problemas familiares, problemas conjugais, problemas com os filhos, problemas no trabalho, em toda a vida, na vida cristã,
Chegue diante de Deus, faça ali como Ana, ora a Ele. Aqui é uma situação totalmente excepcional. Temos outras situações em nossas vidas e Deus sabe tratar cada uma delas. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida. Abra a boca, fala com Ele, ora a Ele. Né? Se humilha diante de Deus. No momento oportuno, Ele vai nos exaltar. Ele vai nos consolar. Amém, meus irmãos?